Boa noite, queridos companheiros que sempre acompanham o Centro Espírita Paulo de Tarso, de Conceição da Feira, Bahia, todas as quartas-feiras. Hoje estamos iniciando às 20 horas, porque o nosso convidado teve um compromisso, então a gente cedeu, né, para ele essa meia hora a mais. Ao invés das 19h30, estamos iniciando às 20 horas. E, como de costume, não é, no início das nossas lives, a gente faz uma pequena leitura. Hoje, eu gostaria de ler uma mensagem de uma querida amiga que foi um presente durante esta pandemia, que eu conheci através da live que ela fez para a gente no centro, inicialmente pelo Instagram, depois ela fez aqui pelo streaming, e se tornou, assim, uma amiga muito querida. E diariamente ela tem me enviado mensagens escritas por ela. São mensagens muito bonitas. E eu não poderia deixar a oportunidade de ler para vocês a mensagem de hoje, que é da minha querida amiga Maria da Graça Varela. É uma mensagem, é uma prece, na realidade, em forma de mensagem. Então, começamos assim. Senhor Deus, hoje eu quero ser um pouquinho de ti junto a tantos que de ti precisam. Quero ser o cobertor da criança que dorme na rua, o alimento que seu corpinho esquálido necessita, o teto que perdeu ou nunca teve, o livro que a fará viajar. Quero levar a esperança ao coração aflito daqueles que em minutos viram a água da chuva crescer, avolumar-se, virar gigante, arrastar e soterrar tudo e todos, deixando em seu lugar uma lama seca, dura, quase impenetrável, com cheiro de morte de corpos e de sonhos. Quero levar aos que dirigem fábricas, empresas, grandes e pequenas, o tino de que precisam para que multipliquem o lucro que almejam e a sensibilidade da justa divisão desses frutos com todos aqueles que também contribuíram para o ganho conquistado. Quero levar a força para a luta digna de todos os que se esforçam diuturnamente para a produção do seu país, mesmo com a fome rondando a família que deixaram em casa, a doença ameaçando seus filhos, o futuro sem cor que para eles prevêem, sem escola que os faça romper o ciclo da pobreza que os condena desde um tempo que nem conseguem imaginar. Quero ser, Senhor, o colo que aconchega aquele coração esvaziado, cuja vida perdeu o sentido com a partida de quem lhe dava esse sentido. O filho precocemente deixado sob a lápide onde declarou o seu amor. O pai ou a mãe, porto seguro. A companhia com quem compartilhava sonhos, projetos, realizações e que aparentemente do nada partiu para outras dimensões, pela morte física ou pela morte do amor que se declaravam. Quero ser, Senhor, a indicação de um caminho para aqueles que, perdidos no emaranhado da vida, diariamente entorpecem os seus sentidos, minam sua capacidade de reagir, fazendo da sua vida uma busca incessante por uma sensação que preencha o vazio de cada despertar. Quero ser a leveza do sorriso de quem só aprendeu a chorar, a ponte para o mundo de quem se isolou do seu mundo pelo abandono afetivo de quem deveria ensinar o amor. Quero ser o livro dos que não entendem as letras, a professora que os ajudará a decifrar o emaranhado de letras, dando sentido ao nome que hoje apenas desenho. A mão que recolhe o lixo que mata a terra e o transforma em adubo que alimenta, que se serve do que ela oferece sem esgotar as energias necessárias à produção de mais fontes de alimento. Enfim, Senhor, quero ser o amor para quem acredita que não o tem ou pensa que a ele não faz jus. A esperança
de quem está fechado em sua dor. O Evangelho, para quem não consegue perceber o caminho ali apontado, a ser construído por cada um e por todos, que nos traz a grandeza de cada passo nesse caminho, que nos faz sentir a paz pela consciência dos valores que vamos conquistando, que nos conduz à percepção de Deus. Senhor, que eu possa sair do conforto do quero ser e passe à efetividade de ser. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida para que possa construir a verdadeira vida. Que eu possa, com tudo isso, aprender o que quero ser. Então, a partir de agora, meus queridos amigos, só temos a agradecer por esses companheiros que nos enviam mensagens, preces tão lindas, e tendo a certeza da presença do nosso Mestre Maior em todos os momentos da nossa existência. Muita paz a todos e sejam muito bem-vindos. Na noite de hoje, vamos receber mais um convidado de São Paulo, um menino, Jefferson Vasques, que é residente em Taubaté, São Paulo. Ele é palestrante, psicólogo e escritor. Ele é trabalhador do Centro Espírita André Luiz e da Federação Espírita Brasileira. Além disso, é colunista na Revista Espírita da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Uma boa noite, Jefferson, querido. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito boa noite, minha querida amiga. Prazer enorme aqui estar. É sempre muito bom poder reencontrar ou encontrar novos corações ou corações que nos são muito caros à alma. Certamente esse passeio que a gente faz por lives no Brasil, a gente vem ampliando os nossos vínculos de amizade. E é uma honra estar aqui pela primeira vez nessa casa que espalha luz por onde passa e, sem dúvida nenhuma, um poço-socorro do Cristo. Obrigado. O nosso companheiro vai conversar conosco na noite de hoje sobre o significado dos sonhos na visão espírita. Então, querido, fique à vontade, a noite é toda sua. Obrigado. Muito boa noite a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar. Que a paz de Jesus, que sua misericórdia possa sempre se fazer presente em nosso dia, nos fortalecendo o ânimo, revigorando a nossa fé para as tempestades e adversidades que sempre hão de vir, para que possamos superá-las em busca da felicidade, compreendendo sempre que a felicidade nunca está no fim, ela está no caminho. Então, aproveitar o tempo que aqui temos é de suma importância. Não se trata, de acordo com o benfeitor Emmanuel, na pergunta 14 da memorável obra O Consolador, obra que se encontra na Casa Máter da Doutrina Espírita, a FEB. O benfeitor vem relembrar que não se trata de quantificar o tempo, mas se trata de valorizá-lo. E é exatamente isso quando estamos estudando, quando estamos buscando juntos o conhecimento que estamos fazendo com o nosso tempo. E nada melhor agora do que utilizá-lo para entender, então, a presente temática dos sonhos, essa temática que nos deixa curioso, que nos toca a alma, este tema, que é um tema que permeia a história da humanidade, não é um tema somente de agora, mas é um tema de todos os tempos. Jacó, um dos maiores patriarcas do judaísmo, sonhou com uma escada que simbolizava uma ligação entre ele e a esfera divina. A esposa de Pilatos, em sonho, foi muito perturbada, segundo ela, porque não deveriam fazer nada com aquele homem que era Jesus. Ela foi avisada em sonhos. As pitonisas e tantas outras pessoas que vêm aí, os médiuns, que outrora tidos como profetas, que também utilizaram de forma exuberante a capacidade onírica, essa faculdade que, de acordo com Dona Ivone, aqueles que a têm de forma exuberante possuem uma mediunidade onírica.
informação que se encontra em Recordações da Mediunidade. E aqui, então, vamos nos debruçar, antes de falar de sonho, é preciso falar de emancipação da alma e a lei que rege as manifestações entre os espíritos, né? No primeiro momento, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, pergunta 401, onde o codificador pergunta às entidades venerandas se durante o sono a alma repousa como corpo. E as entidades venerandas respondem ao codificador que não. Os vínculos que unem o espírito, o perispírito, ao corpo físico, este laço fluídico, conhecido popularmente por cordão de prata, ele relaxa. E aí o espírito consegue ter com seu corpo espiritual uma liberdade relativa, ainda vinculada ao corpo, porque quando esse cordão se rompe, há então o desencarne propriamente falando. Então, há uma liberdade relativa, há uma ampliação das faculdades espirituais, porque o corpo é como se fosse uma prisão, ele aprisiona os sentidos do espírito, sentidos que muitas vezes vão se dilatar pela ferramenta mediúnica, exercendo a mediunidade nos diversos campos da medianimidade, nas suas especificidades, psicografia, psicofonia. Então, muitas vezes vamos ter estas ferramentas para dilatar, outras vezes no próprio processo do sono, o espírito recupera alguma de suas faculdades, uma delas é a famosa lucidez, né? Tidas por muitos como clarividência, mas Kardec utiliza o termo, quando fala propriamente de sonambulismo, lucidez, uma visão lúcida das coisas, dos locais. Interessante fato é que se o Jefferson está aqui em Taubaté, mas eu vou fazer o meu perispírito, vai ter que fazer alguma tarefa, de repente, na Casa Espírita Paulo de Tarso, na Bahia, em desdobramento, de certa forma, o meu corpo pode, se eu estou em uma mesa mediúnica, nesse tipo de desdobramento, o corpo vai estar passando tudo o que está acontecendo, e se eu estou dormindo, eu acordo com impressões, imagens vinculadas ao pensamento, com sentimentos, lembro de flashes de pessoas que daqui a pouco a gente vai falar. Então, a emancipação possui níveis de profundidade. Então, muitas vezes, ainda enquanto o espírito ainda está muito vinculado às coisas terrenas, coisas da carne, esse desdobramento muitas vezes é dificultoso. Outras vezes, quanto mais espiritualizado, este desdobramento torna-se. Aliás, a palavra desdobramento faz analogia à emancipação. Surgirá no Compêndio Espírita pela primeira vez nas obras de Leon Denis, depois André Luiz e tantos autores aí utilizam essa palavra. Então, quando eu falar aqui desdobramento, é a mesma coisa de emancipação. O ato de sair do corpo. Sair no sentido de momentaneamente deixá-lo para fazer alguma tarefa, para estar aprendendo em algum lugar, para visitar um parente enquanto dorme. Perfeito? Então, há níveis de emancipação que vão variar de acordo com o nosso apego à matéria, com o nosso desapego da matéria. São opostos. Outras vezes, as doenças físicas também abalam estes vínculos que unem o espírito ao corpo, afrouxando-os temporariamente, bem como na medida que vamos envelhecendo. Então, há também um afrouxamento desse vínculo que é feito pelo cordão fluídico. Então, há momentos que a emancipação vai ocorrendo, né, de forma que não somente você precisa dormir para se emancipar, tá? Mas aqui propriamente é o sono. Então, entendendo que o sono é uma também alteração, tá? O que é o sonho? É a lembrança que tivemos em emancipação. Cientificamente, o sonho é uma alteração da consciência, porque é um estado que não é puramente normal.
sai desse estado normal. Entendem? Então, numa visão espírita, o sonho é reflexo do caminho que trilhamos enquanto estávamos dormindo. Agora, no segundo momento, a gente vai lá para a obra No Invisível, obra fantástica de Leon Denis, o apóstolo do espiritismo. Denis, ler Denis é se encontrar consigo mesmo, é se encontrar com uma profundidade de ensinamento, simplicidade poética e tocante que só Denis consegue ter e fazer. E nesta obra, que é um estudo fantástico, todos os médiuns, além do livro dos médiuns, deveriam estudar esta obra No Invisível. Denis, no capítulo que se intitula Lei da Comunicação Espírita, lá na primeira parte, no capítulo 8 dessa obra, o Denis vai trazer uma coisa muito simples. O que rege a nossa conexão, não somente com encarnados, mas aqui, sobretudo, com os desencarnados? É a lei das afinidades, é a lei das vibrações. Então, tudo vibra. Só que essas vibrações buscam vibrações semelhantes. Exemplo, eu tenho uma TV que é 4K, é a top do momento. Mas essa 4K tem que ter um aparelhinho específico para passar a imagem nela, porque ela está em uma outra sintonia. Aquele aparelho que eu utilizava na minha TV análoga, aquela de tubo, não serve. Entendem? E o mesmo funciona no sentido energético, no sentido de pensamento, de sentimento. Não é possível o amor sintonizar com o ódio, não é possível o ódio sintonizar-se com o amor. É claro que é possível que o ódio saia deste local e chegue ao amor. Mas amor sintoniza com amor, ódio com ódio, ressentimento com ressentimento, mágoa com mágoa, e assim por diante. E estes sentimentos que manifestam nossos pensamentos, nossas ideias, aquilo que a gente carrega aqui dentro da nossa alma, tudo isso vai emitir vibrações que vai atrair ou repelir a esta ou aquela entidade. Então, se eu só penso em ódio, em raiva e vingança, eu atraio espíritos que comungam dos mesmos sentimentos que os meus. Pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos comportamentos e pensamentos mais do que pensais, pois frequentemente são eles que vos movem. Essa é a resposta que dão a Kardec. Então, a gente tem ao nosso redor, literalmente, aquilo que gostamos. Nós temos ao nosso redor, espiritualmente, espíritos com os quais nos afinizamos. Nós atraímos, seja encarnados ou desencarnados, que comungam de sentimentos e pensamentos, muitas vezes, semelhantes e parecidos ao nosso. Lei das vibrações. Por que foi importante falar desses dois itens? Porque quando a gente dorme, a gente se emancipa. E a gente vai buscar ambientes, locais, amizades com os quais vibramos. Certo? Então, agora, vamos entrar, propriamente falando, nos tipos de sonho. Uma coisa interessantíssima falar sobre isso, porque os sonhos são profundos processos que narram o autoconhecimento. Quando você dorme, e seja essa lembrança de caráter psicológico, seja essa lembrança de caráter espiritual, no sentido de que você esteve em algum local, é ali mesmo que você se conhece verdadeiramente. Verdadeiramente.
Porque enquanto estou acordado, o ego, e ele vai colocar diversos mecanismos de defesa. Ele vai sabotar várias coisas. Então, você consegue fugir, você consegue negar. Mas quando você dorme, você é verdadeiramente quem você é. Você se vê. Então, no primeiro momento, a gente vai tratar dos sonhos psicológicos. Abre parêntese. Animismo. Perfeito? Sonhos psicológicos, animismo. Nesse primeiro momento, a gente vai entender que para Freud, pai da psicanálise, grande gênio, Freud vai dizer que os sonhos são a manifestação de desejos reprimidos. Analisar um sonho para o pai da psicanálise é construir um caminho até chegar a um conflito, até chegar àquilo que está te causando dor. Olha que importante. Então, uma ferramenta importantíssima para a psicanálise de autoconhecimento. Para Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica junguiana, os sonhos são as manifestações de compensações daquilo que não podemos ter, mas que queremos, bem como os sonhos demonstram o nosso processo de autoconhecimento, a nossa caminhada interior. Bem como, para Jung, os sonhos são sinais do self, que nós, como espíritas, entendemos como sendo o espírito. E esses sonhos são interpretados, cada qual a psicanálise com Freud vai utilizar de uma forma, e Jung e sua ciência de outra, mas ambas possuem o quê? Interpretar símbolos. Então, eu sonhei que eu estava numa casa fechada e, primeira coisa, eu estava com raiva de alguém, fui dormir, eu sonhei que eu estava numa casa fechada e essa casa pegava fogo. Quando eu vi, eu não conseguia escapar desse fogo, e esse fogo pegou em mim, estava me consumindo, era doloroso. No sentido psicanalítico, o que é esse fogo? A gente indaga ao paciente, ao analisando, e certamente, por meio de interpretações, reconhecerá que esse fogo nada mais é do que essa raiva reprimida que ele está negando ou que é desconhecida a ele. Então, entendem? É dessa forma que a ciência humana, a psicologia, vai trabalhando com os sonhos. Os sonhos são de suma importância. Agora, no sentido espírita, mas ainda se tratando de sonhos psicológicos, que é a primeira modalidade. Eu falei para a ciência, Freud e Jung, psicanálise e psicologia analítica. Para nós aqui não vai ser muito crucial, vai ser secundário. A visão espírita é certamente a que muito nos interessa. E ela vai começar nessa obra que eu vou citar aqui muitas vezes hoje, obra fantástica de Leon Denis, No Invisível. Então, nessa obra, no capítulo, lá na segunda parte dessa obra, capítulo 13, que se intitula Os Sonhos, as Premonições, Clarividência, Denis vai mostrar a concepção, a visão que ele tinha do que eram os sonhos. Então, ele vai trazer um nível, primeiro, de emancipação muito raso que nós fazemos. E nesse nível muito raso que nós fazemos, ele vai dizer que surge o sonho ordinário. E nesse tipo de sonho, o sonho ordinário, nós sonhamos com coisas do dia a dia, nós sonhamos com preocupações, sonhamos com aquela pessoa que está na nossa cabeça, com problemas, inquietações, problemas morais, problemas financeiros. Entende? Medos que criam fantasias que agora se colorem e criam vida na tela mental durante o sono. Entende? Então, é tudo que puramente humano, terreno, aqui e agora, nesse tipo de sonho ordinário, como se fosse reviver as lembranças que tive durante o meu dia, a discussão que tive com alguém, a minha preocupação
Então, eu estou com problema financeiro, eu durmo e sonho que eu perdi uma casa. Rapaz, perdi minha casa. Vieram tomar o meu carro. Entende? Olha só. Ele está sonhando com preocupações. Leon Denis vai dizer que esse sonho é puramente cerebral, no sentido de é só relembrar. É claro, tem um trabalho da mente, porque vai tirar arquivo. Isso tudo está arquivado no aparelho psíquico, que aqui denominamos como sendo a mente. A mente ou o corpo mental, segundo o benfeitor André Luiz, que é a camada mais sutil antes do próprio espírito. Então, esse corpo mental ele vai arquivando várias coisas nele. Vai arquivando. Essa live que vocês estão vendo aqui comigo vai ficar arquivada aí, no corpo mental, na mente. Né? As falas, alguns flashes, e de repente vocês sonhem com isso, ou de repente, propriamente acordado, em vigília, vocês lembrem de algo, porque está arquivado. Mas só que está no nível ali facinho, no subconsciente. Então, sobe facinho para a consciência. Tá? Então, nesse sonho, nesse tipo de sonho, olha só, Denis vem casando com as ciências da época, que era a psicanálise. Né? Olha só, o espiritismo e a ciência caminhando junto, porque ele validou, nesse exato momento, uma ciência, né? Mostrou, não, isso existe, esse tipo de sonho existe, que vocês estão falando, e é um sonho importantíssimo que temos que prestar atenção, porque serve para autoconhecimento, serve para dissolvimento de conflito íntimo, de culpa. Então, é um sonho importante. Só que isso a gente vai deixar para quem sabe interpretar, profissionais da área, da psicologia. Mas ele falou, existe. Esse sonho existe. E aí, eu disse que, nesse tipo de sonhos, anteriormente eu falei que o sofrimento, sobretudo, as dores físicas, elas deixam a gente um pouco mais, os laços que unem o espírito ao corpo, mais relaxados. Há um afrouxamento. Aí o que acontece? O espírito está extremamente preocupado com a sua saúde, com o seu corpo. Ele tem que ficar ali, tem que se cuidar. Só que está meio afrouxado. Nesse nível, Leon Denis vai dizer que há, então, uma oposição aí. Ainda é o sonho ordinário que eu estou falando, hein? Ou seja, o espírito está com facilidade para sair, mas ele não quer sair porque está preocupado. É como se fosse assim, ele sai, vê algo espiritual, mas não sabe o que é, aí ele acorda, ele sonha que... Fala, gente, eu estava falando com um homem de túnica, daqui a pouco eu estava andando de skate, que eu adoro, estava jogando videogame na casa do meu sobrinho, estava conversando com a minha mãe, o que tem a ver? Leon Denis vai dizer certamente que essa confusão é feita por conta disso. Esse vai e vem dos casos de doenças que abalam o corpo. Porque muitas pessoas que possuem alguma doença que abala muito os órgãos físicos, e muitas vezes vão debilitando o corpo, elas têm sonhos, muitas vezes, segundo elas, contraditórios, estranhos. Porque está se misturando imagens de um por assim dizer, desdobramento, uma emancipação muito rasa, mas ele não quer, ele volta, e aí ele lembra das imagens que está dentro dele, se mistura, fica um negócio estranho. Mas como é que funciona esse processo de relembrar? É isso que é importante. Né? Como que funciona isso? Olha só, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, ele vai trazer uma coisa fenomenal, fantástica. Ele vai explicar como que esse processo, essa emancipação pequenina ocorre. Ele vai dizer assim, ó, que o espírito fica justaposto ao corpo. O que ele está dizendo? Ó, aqui está o espírito. Ó, olhem vocês. Isso é o espírito. Ele está justaposto, ou seja, ele se desdobrou, mas ó, está justaposto. Está aqui, ó, o espírito. E literalmente, segundo o benfeitor André, o espírito mergulha no fluxo mental.
ou seja, no arquivo mental. E começa a lembrar, e ele vai reforçar o que Denis falou lá na obra Invisível. E aí ele começa a se preocupar com inquietações, problemas da vida cotidiana, culpas, várias coisas. Então, é como se ele estivesse aqui e tivesse preso aqui no corpo, no sentido, ele está justaposto, se emancipou um pouquinho, não conseguiu sair mais, mas está aqui, está mergulhando no sentido mental. Ele está mergulhando ali dentro. Então, é assim que ocorre esse sonho psicológico. É nesse processo, é desse jeito. Porque sempre quando dormimos, há emancipação, mas há níveis de emancipação. Então, o sonho psicológico é o nível mais raso que existe. Mais raso. Só que tem uma informação que André Luiz coloca ainda nesse mesmo capítulo, nesta mesma obra. Que neste tipo de sonho psicológico, neste nível de emancipação rasa, pode haver a intervenção, a interferência de bons espíritos ou de maus espíritos. O que me permite dizer, muitos processos obsessivos são alimentados durante a emancipação, nos sonhos. Então, olha o que o André Luiz traz, que pode haver interferências de desencarnados, que podem criar quadros mentais que vão fazer com que a nossa vibração sempre abaixe mais, ou quadros mentais que nos ajudem a resolver, a dissolver nossos conflitos, nossas adversidades. Depende daquilo com que vibramos. Lembrem disso. Lei das vibrações. A lei das manifestações espíritas é a lei das vibrações. Lei de afinidade. Então, muito processo obsessivo é alimentado durante os sonhos. A emancipação. Assim como muito trabalho benéfico, muitos estudos complexos são feitos também em desdobramento. Quando volta com lampejos, inspirações. Perfeito, gente? Sonho psicológico é isso. É esse jeitinho aí que ocorre. Agora a gente vai, né? Para que eu não possa tomar muito tempo, a gente vai agora para o que a gente chama de sonhos espirituais. Então, a gente está falando de sonhos psicológicos, entre parênteses, animismo. O que é animismo? Faculdade da própria alma. Perfeito? Sonhos psicológicos. Então, agora nos sonhos espirituais, aqui começamos a entrar no outro patamar. Sonhos espirituais, quando falamos de sonhos espirituais, estamos falando de trabalho, de visitas, estamos falando de sonhos de ordem premonitória, que a gente vai começar a falar aqui. Então, sonhos espirituais. Leon Denis, ainda nessa mesma obra, aliás, que se encontra no catálogo da Federação Espírita Brasileira. Esta obra fantástica, no Invisível. Lá ainda, na parte 2, no capítulo 13 ainda, no mesmo capítulo anterior, que é o dos sonhos, premonições, né, clarividência, o Denis vai trazer o que ele entende agora sendo um segundo estágio. Então, ele falou do sonho ordinário que é muito parecido com o que o Freud, o Jung falava. André Luiz mostrou como isso ocorre, né? E validou ainda mais, endossou o que Denis falou, né? Mostrando que existe mesmo, né? Você fica justaposto ali e tudo mais, você cria imagens de acordo com o seu desejo, você pode ser influenciado por desencarnados, você pode relembrar de coisas do seu dia ou de preocupações, enfim. Tudo vinculado ao aqui e agora. Agora, em sonhos espirituais, o Leon Denis vai dizer o seguinte, que o espírito se emancipa e se afasta mais do corpo. Mas ainda não é um afastamento grandioso, uma emancipação mais profunda. É uma emancipação.
mas não é profunda. E nessa emancipação profunda, né, intermediária, não profunda, nesse nível de emancipação, Denis vai dizer o seguinte, que vai ocorrer alguns fenômenos. Primeira coisa, nós somos um espírito. Allan Kardec, na obra Obras Póstumas, vai relatar um fenômeno que se chama telegrafia dos pensamentos. É como se fosse uma rede de pensamentos, várias, que conectam o mundo inteiro. E é claro que os pensamentos que vão nos alcançar são pensamentos que variam de acordo com a sintonia, com aquilo que estamos vibrando. Leon Denis vai dizer que, além das visitas dos locais, pensamentos também invadem o espírito. Pensamentos aleatórios, de pessoas que muitas vezes não conhecemos, mas que sintonizam. Então, surgem mensagens profundas, locais que não visitamos e que mais tarde visitamos, pessoas que não conhecemos e que mais tarde teremos aquele famoso déjà vu, no sentido de que, rapaz, eu conheço, eu já vi essa pessoa. Então, foi em desdobramento que você a viu. Entende? Então, vai se misturando tudo isso. Mas nesse estado, para Denis, você já vai trabalhar, você já vai revisitar alguns parentes, você vai se desprender daqui, desse corpo. Só que os locais para onde nós iremos, entra o segundo item que foi estudado aqui hoje, no começo dessa live. Estes locais irão variar de acordo com a vibração. Vamos lá, Jesus não disse vigiai e orai? Porque muitos dizem que Jesus disse orai e vigiai. Jesus nunca disse isso. Porque quando a gente inverte essa ordem, muda o sentido total. O que Jesus disse, inclusive, para Simão Pedro, no Getsemane, né? Pediu para ajudarem ele a vigiar, tudo mais, né? E Simão, quando chegou lá, Simão Pedro, os apóstolos, sobretudo Simão, que foi quem ele repreendeu, dormindo. E ele disse, Simão, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Nesse exato momento, Jesus ensina que é preciso vigiar e orar. Vigiar orando e orar vigiando. Então, a gente acaba de fazer uma prece linda, espetacular. Bela. Fiz o Evangelho no Lar, né? Aquela coisa linda, reflexões profundas. Não dá 3 minutos. Falo mal de uma pessoa, xingo a outra pessoa, grito, ou vou no centro espírita tomar aquele passe que alinha meu centro de força, coloco o pezinho para fora da casa, pezinho para fora, xingo não sei quem, acho ruim com o carro não sei quem, pronto, estabilizou em tudo. Por isso que é vigiar e orar. Entendem a importância? Então não basta quando a gente for dormir, porque a prece geral, as entidades venerantes no Evangelho segundo o Espiritismo, é o sustentáculo para a alma. Só que não adianta eu levanto, bacana, eu faço a minha prece, faço de tarde, faço de noite. Gente, abrindo parênteses, é importantíssimo fazer a prece antes de dormir. De preferência, porque como a gente dorme, né? A gente está na cama assim, a gente já está cansado, com sono, a gente vai começar na prece, daqui a pouco a gente vê, a gente está falando uma coisa que não tem nada a ver, né? De preferência, faça sentado na cama antes de dormir. E aí você deita a cabecinha depois e dorme. Mas aí a gente faz tudo isso, a prece, me leve para o local de estudo, meu benfeitor, meu querido amigo, espírito protetor, que o senhor possa me levar hoje aí para a colônia para a gente estudar ou para trabalhos, né, em prol da seara do Cristo.
Mas o dia inteiro a gente foi carrasco, o linguajar foi extremamente equivocado, o pensamento foi equivocado, os sentimentos foram errôneos. Tudo isso é uma prece. O nosso dia é uma prece. As nossas ações são o início de uma prece. Visto que prece é ação, prece é pensamento, é transmissão, é conexão, e essa conexão começa aqui. Então, o dia inteiro eu passei com raiva, não sei o quê, e na hora de dormir eu sou um anjinho. E eu acho o quê? Que eu vou lá, né? Nosso lar, que eu vou para um posto-socorro ajudar? Não. Entendem? Você vai se afinizar com aquilo que você ficou o dia inteiro, no sentido mental. Aonde você ficou? Porque, certa feita, Jesus disse: olha, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso espírito. Ou seja, o que é o tesouro? Não há bem maior do que o próprio pensamento. Que tesouro precioso, faculdade esplêndida, capacidade da criatura hominídea. Nós temos essa capacidade de abstração. Isso é um tesouro. Só que aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso espírito. Jesus disse isso. Não só no sentido emocional, mas no sentido também agora puramente falando sonhos presencial. Entende? Muitos são os que nos buscam, muitas vezes, no sentido Jefferson, andou tendo muitos sonhos erotizados. Questiono, o que você pensa na maior parte do seu dia? E aí a pessoa vai se entendendo. Mas, Jefferson, será que é psicológico ou que é desdobramento? Olha, não importa, meu querido, nesse primeiro momento. O que importa é você se reeducar. Entende? Se reeducar. Porque você pode estar ali com espíritos que congregam de sensualidade, de luxúria, ou você pode estar preso em você mesmo. Um sonho psicológico. Mas, independente dos dois, sonhos de ordem inferior. Perfeito? Então, para Leon Denis, nesse tipo de sonho, a gente já está mais livre. E também dirá Denis que podemos relembrar de vidas passadas, de memórias arquivadas, no que Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, denomina como sendo inconsciente sagrado, inconsciente profundo. Então, a falar desse tipo de inconsciente, que inconsciente que é esse? Que local é esse? É um local que traz as lembranças de vidas passadas que estão ali arquivadas. Estado latente, não estão desaparecidas, estão dormindo, mas às vezes pulsa, e quando pulsa, vem um determinado comportamento de vida passada, ou um determinado pensamento, ou um determinado sentimento. A gente encontra alguém em nosso caminho, sem saber o porquê temos tal afinidade ou tal antipatia, e desperta o sentimento. Da onde que está guardado esse sentimento? No inconsciente profundo. Você já conhece aquela pessoa. Está guardado no inconsciente profundo. Quando você sente o toque vibracional dela, te toca. Mas em um sentido de sono, tá? A gente está ali dormindo e vai ter o sonho. Então, Leon Denis vai dizer, quanto mais você se emancipa, tá? Porque para relembrar não é tão fácil assim, e tem que ter mérito. E tem que saber utilizar o que é relembrado. Isso é importante. Então, quanto mais eu vou me emancipando, mais os refolhos íntimos começam a vibrar em patamares maiores. E quanto mais vibramos em patamares maiores, mais fácil fica o quê? De desprender essas lembranças do passado e vir para a cabeça momentaneamente. Sonhos vinculados a vidas passadas. Dificultosos de se ter. E quando se tem, sempre traz uma mensagem. No sentido de que preste atenção na sua caminhada, no seu passo, ou prossegue firme nessa direção, ou preste atenção com essa pessoa que você quer de novo arranjar um problema. Entende?
Perfeito? Então, isso daí a gente está dizendo que agora é o sonho aí que a pessoa está visitando locais, está trabalhando, está indo em instituições, em centros espíritas, estou indo visitar um parente, estou indo ajudar aquele meu irmão que precisa. E também é um sonho também, quando a gente vai para esse nível de desdobramento intermediário, a gente já começa a trabalhar para Jesus de forma mais ativa, até no sonho. Olha só, em emancipação. Bonito, não é? Tem um caso que se encontra na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 14. O André Luiz vai narrar nessa obra fantástica o caso da médium Celina. Médium Celina começou um trabalho e quando foi dormir, um trabalho na mesma mediúnica, e quando foi dormir, ela continuou dando prosseguimento àquele trabalho, fazendo um diálogo, uma conversação entre um encarnado e uma desencarnada. E pasmem, a encarnada estava obsediando o obsessor. O obsessor não estava aguentando mais. Ele não tinha mais energia. Entende? Então, ela foi lá fazer um esclarecimento, um socorro a ambas as partes. Então, foi um trabalho de cunho mediúnico, que muitas vezes podem ser socorros em áreas um tanto quanto mais densas ou socorros em outros locais. Então, não significa que sonhar com lugares X, Y, Z que você esteja lá por afinidade. Muitas vezes você pode estar trabalhando, se instruindo, ajudando, amparando. Perfeito? Foi o que o André Luiz mostra nesse livro. Ela estava em uma área umbralina, médium, mas estava trabalhando para Jesus Cristo. Perfeito? Por isso que é importante, quando a gente vai dormir, fazer a prece, pedir para o mentor nos guiar. E agora, entrando na última colocação, ainda em relação aos sonhos espirituais, vai entrar o desdobramento profundo. Aqui agora você está desdobrado profundo. De acordo com o Leon Denis, é aqui que surgem os sonhos etéreos ou popularmente conhecidos como premonitórios. Premonitórios. Então, nesse exato momento, vai dizer Denis que muitas vezes a alma sai do mundo das causas, ou seja, da Terra, e adentra no mundo, sai do mundo dos efeitos e adentra no mundo das causas. Ou seja, ela vai conversar com benfeitores superiores, com entidades venerandas, de grande porte, a ponto de que, se for merecedora, poderão lhe ajudar, a fim de que ela possa ter a premonição de algo, de algum evento que pode ocorrer, seja na humanidade, seja o evento na sua própria vida. Vamos detalhar isso. Em que obra? Recordações da Mediunidade. Obra da grande Ivone do Amaral Pereira. Ela que tem uma lavra mediúnica que, olha, é fenomenal, fantástica. Memórias de um Suicida, e tantas outras obras que ela tem e que muitas vezes nos passam despercebidos na correria do dia a dia, e que eu sugiro a todos vocês que leiam, mas sobretudo essa que estamos falando, Recordações da Mediunidade, no capítulo que se intitula Premonições. Dona Ivone, junto ao seu benfeitor Charles, vão explicar melhor esse tipo de sonho, o premonitório. Então, a gente vai entender o premonitório de duas maneiras, tá? O sonho premonitório pode ser de ordem pessoal, portanto, anímica também, não é só psicológico. No sonho espiritual, premonitório pode ter o caráter anímico, já vou dizer o que é, e espiritual. Aqui, pessoal, anímico. Então, eu estou profundamente desdobrado, estou emancipado do meu corpo, estou em altas esferas, e isso propicia o quê? Que eu vibre em níveis mais altos. Acontece que, em determinados momentos, podemos lembrar da data do nosso desencarne, por exemplo.
Aí a pessoa volta para o corpo, já tem uma certa idade ou não, mas está cabreira. Sei lá, tô sentindo uma coisa ruim, sentimento de morte, não sei se é comigo. E quando vê, se concretiza aquilo. Ela, porque nos refolhos íntimos estão arquivados, muitas vezes, as expiações que haveremos de passar. Então ela relembrou. Essa pessoa relembrou disso. Outras vezes é somente uma fantasia, né, que pode gerar transtornos como crise de pânico, medo da morte excessivo. Mas em outros, quando se concretiza, foi um sonho de ordem premonitória. Ponto. Ou, por exemplo, sonhei, saí e vi que em um determinado momento eu ia perder meu marido. E depois de alguns anos, isso se concretizou. Sonho de ordem premonitória, você conseguiu relembrar daquilo que estava gravado dentro de você, daquilo que você haveria de passar. Perfeito? Esse tipo é o primeiro sonho, primeiro tipo de sonho premonitório, pessoal. Mas além desse, em você, tem o outro, que o Charles vai dar uma aula. Então a pessoa sai, se desdobra, e aí eu vou lá na casa do fulano, de um amigo, vamos supor, um colega. E ali eu adentro no campo energético dele, que se intitula psicosfera, que os irmãos espiritualistas tratam como sino a aura, que ali está todos os sentimentos, desejos, pensamentos, dando vida, cor, luz, peso, vibração, som, cheiro a esse campo energético. E ali, quando eu adentro, eu capto um desejo dele, por exemplo, de me apunhalar pelas costas, de me trair. E eu volto sem saber por quê, cismado com uma pessoa. Quando não, ele vai trazer até em casos de traição, o Charles. Então, a pessoa sai do corpo e vê que a outra está querendo traí-la. Ela está querendo me trair, seja no sentido matrimonial, conjugal, seja no sentido de amizade, enfim, profissional, ela está querendo me trair. E aí volta, né? Isso daí é o famoso sexto sentido da mulherada, que impera entre vocês. É claro que muitas vezes também é paranoia. Então, não significa que você acordou com alguém na cabeça, com ideia X, Y, Z, que isso vai ocorrer. Porque é aqui essa vírgula que a gente vai colocar. Porque somos portadores do livre-arbítrio. Podemos sim estar concebendo um mau pensamento, mas ao acordar, queremos repeli-lo, lutar contra ele, contra esse sentimento, contra esse desejo. E aí, aquilo que estava para acontecer, que eu percebi, que eu vi na aura daquela pessoa, não acontece. Por isso que o sonho premonitório, ele é muito delicado de se falar, de se tratar. Ele é muito delicado. Porque a gente tem que levar em consideração o livre-arbítrio. Porque não é um mais um. Tá? Ordem pessoal e ordem espiritual, propriamente falando, o nome, né? Pode ser um parente, um espírito familiar, o próprio anjo guardião, o espírito guia, que vai mostrar para ele, e muitas vezes, quando é assim, é algo que é mais inevitável. Então, Dona Ivone vai trazer até casos que sonhou com o desencarne de sua mãe, que sonhou com o desaparecimento de Mussolini, né? E muitos anos depois, realmente, Mussolini desapareceu e tudo mais. E ela até sonha, e ela fala que quando é feito desta forma, Dona Ivone vai dizer que é coisa como se fosse dramática, é uma encenação. Então, né? Você está passando pelo hospital, saindo do hospital, olha para a maca e vê o seu pai. De repente, você está no cemitério, pessoas chorando, chorando, e ali
falando coisas ao seu pai muito bonito, e você acorda com aquilo na cabeça, com essa cena dramática, profunda. E quando isso se concretiza, isso é um sonho premonitório. Então, só é sonho premonitório quando se concretiza. Perfeito? E, gente, é um tema que requer seminários, lives, uma atrás da outra, parte 1, parte 2, parte 3, né? Mas essa é a síntese. E agora eu quero abrir, já me estendi muito no tempo, para os companheiros aí. Pronto, Edivaldo já tem aqui muita coisa para colocar para a gente aqui, Edivaldo. Muitas perguntas, muitos comentários. E aí você já pode colocar aqui para a gente os comentários feitos aqui pelos companheiros que estão nos assistindo. Ana Cleba de Oliveira Santos, Jefferson, quem toma remédios para dormir dificulta essa emancipação da alma, né? Não, porque os remédios é justamente o contrário, né? Eles deixam no topor. Então você fica entorpecido. É justamente o contrário. Relaxa esse vínculo. Aí a pessoa começa a ter visões, às vezes está dormindo, está vendo que. Ó, coisa muito normal. Às vezes toma remédio para dormir, a pessoa se vê na cama, vê andando, acorda, acha estranho e vê que mandou mensagem no celular, tá vendo? Facilita a emancipação, mas de repente pode não haver um controle por parte do espírito desse processo. Lar de Carla. Posso me contentar apenas com os trabalhos que faço no mundo espiritual desdobrada ou tenho que exercer outros trabalhos em vigília? Quer dizer, acordada, né? Uhum. Olha, eu penso que o desdobramento é a continuação da vigília. Então a gente tem que trabalhar muito mesmo, né? Eu penso assim, né? Ó, vocês olham aí para mim, né? Falando aí, pô, jovem bonitinho, minha esposa tá assistindo, minha mãe, leva para casa para você ver, vai. No sentido de que muito devo. E graças a Deus tenho amigos como vocês, que aqui estão me ofertando essa possibilidade de reparar pelo amor. Então, eu penso que o trabalho em vigília modifica a consciência, porque muitas vezes o trabalho em desdobramento não é relembrado, porque o corpo retém essas informações, retém os aprendizados. Mas o trabalho em vigília, além dele ampliar aquilo que foi aprendido em desdobramento, ele vai cristalizar aqui dentro de nós a importância do amor, da caridade. Então, a gente não pode se contentar, aliás, Dona Ivone, que fazia trabalhos exuberantes em desdobramento. Ela nunca se contentou só com desdobramento. Ela ia arregaçar a manga também. No sentido que eu tô acordada, vamos ajudar o próximo. É sempre importante, né? Porque nesse exercício do aqui, do agora, acordado também, a gente vai se modificando, educando as emoções, as imperfeições, se conectando com outras pessoas. Por isso que é importante o trabalho também em vigília. Maria Vânia. Então, o pesadelo, o sonho ruim, é o reflexo do nosso momento sombrio? Olha, sombrio é uma palavra muito profunda. Vou dizer, do momento entorpecido. No sentido de que um sonho ruim / pesadelo pode ser causado por preocupações. De ordem psicológica também. Foi como eu disse, imagine que você sonha, você está com problema financeiro, você sonha que está perdendo a casa. Você sonha que estão brigando com você e que vão lá no outro dia tirar o seu carro, ou que o seu filho não vai poder mais entrar na escola. Isso é um pesadelo. Ou você sonha que tem alguém te perseguindo, aí já entra em outra conotação, muitas vezes, né? Mas num sentido espiritual, pode estar refletindo um profundo momento que a sua alma está entorpecida
por coisas que momentaneamente estão sendo alimentadas e que são equivocadas. Foi como eu disse. A gente vai sonhando com coisas com as quais nos afinizamos. Quando a gente sai do corpo, a gente vai para o local que a gente se sintoniza. Essa é a lei. Ponto. A gente atrai ou a gente busca aquilo que está aqui. Entendeu? A gente é atraído como imã para onde a gente está vibrando, tá? Então, pode ser somente, tá? Não vamos colocar sombrio assim, no sentido, nossa, eu estou num momento trevoso da minha vida, já escuro, moralmente falando. Pode ser, no sentido também, mas pode ser uma inquietação apenas psicológica, tá bom? Então não vamos também. E outra, né? Uma coisa importantíssima, né, minha irmã, é que independente do momento que a gente está, a gente sempre tem possibilidades de melhoria. Tá bom? Então não se prenda que eu sonhei com isso, então eu sou isso. Não. Se prenda no sentido, olha, quando eu estou dormindo, eu estou indo para uns lugares complicados. Estou sonhando com briga, com sensualidade, com festa, com outras coisas, um negócio estranho. Então eu preciso, acho que, me reconduzir quando eu acordar. Eu preciso começar a prestar atenção no meu pensamento, nas minhas atitudes. Isso é importante, isso é o que verdadeiramente importa. Por isso que eles são objetos de autoconhecimento. Ana Clélia de novo. No mundo espiritual, o espírito sonha? Sim, com certeza. Tem um livro do André Luiz. Gente, eu vou ficar devendo para vocês esse livro. Se vocês lembrarem, por gentileza, coloquem aí. O André Luiz vai visitar um local, é um galpão cheio de macas, de pessoas que acreditavam no sono eterno, ou seja, passaram uma vida inteira se condicionando que quando desencarnassem, iriam dormir. E elas estavam dormindo, presas em sonhos, em imagens ali. E é uma dificuldade para o plano espiritual despertar estes queridos irmãos. E eles estavam ali, sonhando, presos. Tá bom? E é isso. Isso ocorre. Eu só não me lembro o nome da obra, gente. Então, se por gentileza alguém lembrar, coloque aqui pra gente. Diogo, como ter sonhos lúcidos e estar realmente trabalhando no mundo espiritual? Então, a lucidez sonambúlica, que Kardec chama, não é algo tão fácil de se ter. Ou seja, está dizendo de lembrar. Porque o corpo, ele é muito denso, pesado. Muitas vezes também se confunde, a gente volta para o corpo, aí confunde com o que é meu, sabe? Uma mescla. Então, essa lucidez, muitas vezes, ela é desenvolvida no trabalho da mediunidade. Dona Ivone é um exemplo disso. Ela acordava com aquela lucidez das lembranças na cabeça, né? Coisa fantástica que Dona Ivone, né, de uma capacidade que ela tinha. Mas não é para qualquer um, não. Porque lembrar não deve ser algo tão bacana, dependendo do local que você vai, mesmo que seja para o trabalho. Então, essa lucidez não é tão fácil assim de ser adquirida, tá? E vai variando de acordo com a elevação do espírito. Tá bom? E trabalhando realmente no mundo espiritual, segunda pergunta. É aquilo, é ter, enquanto está acordado, torna a repetir. Bom sentimento, sentimentos assim, de caridade, de amor. E quando você for dormir, você só pede para o seu mentor: por favor, posso continuar nesse trabalho? Me levem para um que eu seja útil, mas que eu possa estar fazendo caridade. Mas assim, não adianta, o dia inteiro é contraditório, aí chega na hora de dormir, né? Faça prece, Deus, né? Me leva para o nosso lar, isso, o quê? Que eu posso estar com o meu mentor. Então, mas o dia inteiro você esteve longe dele, você esteve no ódio,
na vingança, entende? Então, você está trabalhando realmente no espiritual, prossegue trabalhando bem aqui, perfeito? E lutando contra as imperfeições. Maria José, boa noite, Jefferson. Sonhar com parentes desencarnados, o que realmente é isso? Pode ser várias coisas, gente. Como o Charles fala aqui, ó. Pode ser um aviso premonitório, pode ser uma visita, matando a saudade, não é? Do paizinho, da mãezinha. E olha que belo. Isso eu acho lindo na doutrina. Vai dizer para mim que isso não é consolador. Você está com saudade do seu paizinho, que se foi. Ou, de repente, agora inverteu-se a ordem do filhinho. E dizer que em desdobramento você pode estar com ele, isso não é lindo. Isso é lindo, isso é encantador, isso é verdadeiro, isso é consolador. Então, reencontrar com aquela vozinha, com a mãezinha, pode ser aquela visita do coração, né? E que bom que Deus assim quisera. Por isso que ele é a causa primeira de todas as coisas, né? Uma coisa interessante, antes de eu ler aqui a pergunta da Samira, você falando a respeito dessa coisa gostosa do sonho, um irmão meu desencarnou, né, por conta da Covid, e aí minha irmã falou, né, logo muito próximo, né, do desencarne dele, já logo depois, ela disse que tinha sonhado com ele e tal. Aí eu pensando, eu digo, puxa, Marcelo, quer dizer, que Teca sonhou, eu não sonhei, eu sou a mais velha, eu sou a irmã mais velha da casa, e Tereza que sonhou com você, eu não. Aí eu sonhei com ele, né? Digo, você está me ouvindo mesmo. Você está vendo? Olha que lindo. Nesse exato momento, olha só, quando você elevou o pensamento para conversar com ele, fazer uma prece a ele, você vibrou com ele, você atraiu ele. E certamente, ó, minha irmã mais velha, pedido, pediu, posso ir? Pode. E vem, porque a gente só acha que sonho é coisa ruim. Exato, é. Mas Não. foi muito interessante. Ela falou, eu Ó, tive ciúme e sonhou com ele. e Matou sonhei a com ele. saudade. Quer dizer, a saudade fica, mas um cadinho diminuiu. Mas foi Aí, ó. muito bom ter a certeza dele estar em contato assim. Bom. Samira, sobre a possibilidade de encontrar um ente querido desencarnado durante o sono, como saber se foi um encontro ou um sonho ordinário, né? Considerando a saudade e a vontade de encontrar. Um sonho ordinário, ele é feito muitas vezes com produtos próprios, tá? Então vai ser uma lembrança de um diálogo, você vai sonhar que ele estava numa casa, que era a casa da sua infância, você vai sonhar com algumas outras coisas, mas assim, não é um sonho que você acorda, como eu posso dizer para você? Sentimento, perfeito. Quando você tem um sonho com um ente querido, a senhora que sonhou aqui, senhora não, ela já me deu um puxão de orelha nos bastidores, ó. Você vai me dizer aqui, como que você acordou? Você acordou bem? Você acordou com a certeza, com a convicção de que esteve com ele? É isso, gente, porque assim, no sentido racional, pode se misturar? Pode. Mas no sentido emocional, não. Então você tem que sentir. Sente. Entendeu? Nossa, rapaz, eu sonhei com a minha mãe. Eu estava num lugar que eu nem lembro o que era, mas ela conversava comigo, sorria, passava a mão na minha cabeça. Entende? Esses dias, meu pai está aí, ele é, tudo liberado aí, né, pai? Pode falar. Ele deixa. Mas minha avózinha desencarnou há algum tempo. Meu pai é médium, tá, gente? Médium de psicofonia, psicofônico. E meu pai é assim, gente, ele sentou, ele dorme.
entendeu? Ele já tem, sei lá, né? Mas ele sentou, ele dormiu, né? Fez a prece para dormir. Ele disse: olha, tem alguém passando a mão na minha cabeça. Eu acho que é minha mãe. E quando ele viu o desdobramento, era a mãezinha dele, fagando a cabeça dele. Feliz porque ele estava expressando amor para com a irmã dele. Olha que coisa linda. Acordou emocionado. Entende? Então, é isso que eu falo, é sentir. Porque se a gente for para o campo racional, pode confundir mesmo. Olha, eu tenho um desejo enorme, isso, aquilo, mas é para a gente tentar. E, é claro, se você estiver numa mesa mediúnica, se você tiver evidência ou audiência, converse com o teu guia. E ele já, né? Ou com um amigo aí numa mesa mediúnica que seja médium. E é isso, gente. Pode ir. Eli, boa noite. E quando não lembramos do sonho, mas sabemos que sonhamos, que isso eu acho que é o mais recorrente, né, Jefferson? É o mais recorrente. E aí entra a psicanálise se debruçando. Porque fora o que o Espiritismo vai dizer do corpo, que ele é denso, que ele vai... O espírito estava em desdobramento e tirou aquelas lembranças profundas, e quando você volta, o corpo como se pega de volta aquilo, é muito pesado, a vibração fica mais densa, então abaixa, volta para o inconsciente. Essa explicação ali que a gente vai encontrar no Espiritismo, é de que o corpo ele vai barrando essas lembranças, no sentido psicanalítico, que vem vincular com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita também valida as ciências humanas. Vai dizer Freud, o pai da psicanálise, que há um mecanismo de defesa que se chama recalque. E o objetivo desse mecanismo de defesa é reprimir da consciência aquilo que nos causa desprazer. Muitas vezes a gente teve um sonho que não é para ser lembrado. E agora uma terceira coisa. Às vezes pode ser a densidade fluídica, no sentido, como eu falei lá. Está muito denso, o sentido do corpo preso à matéria, e você quase sempre não lembra de nada. Quase sempre você não lembra. Então, pode ser também. Pode ser essas três vias. Tá bom? Ed Costa, qual a diferença entre desdobramento e sonambulismo? Olha, o sonambulismo ocorre por conta de um desdobramento. Perfeito? A diferença é que o sonambulismo subtende-se que é um estado de desdobramento profundo, é só isso. Mas não há diferença. Há continuação. Por que ocorre o sonambulismo? Porque ocorreu a emancipação da alma. Por que entramos no estado sonambúlico? Porque ocorreu a emancipação da alma. Perfeito? Mais alguma pergunta, Ed? Ou Edivaldo? Ana Cléber, posso me contentar apenas com os Já foi. trabalhos que Não criei foi? fazer? Esse já foi, Já foi. realmente. Já foi. Também, essa já foi, do sonho, né? Trabalhando no Sim. mundo espiritual. Aqui, minha mãe sempre se queixa de sonhos agitados e pesadelos. O que posso fazer? Ó, foi como eu disse no começo, tá? Vasculhar as ações, os pensamentos, os sentimentos no dia a dia. Prestar atenção, sobretudo, no que se sente em relação às pessoas, a um determinado familiar. Prestar atenção no que estamos alimentando. Essa coisa de sono agitado, entendo como sendo pesadelo. Então, o que se pode fazer é perceber, olha, que tipo de sonhos você está tendo. Se indague, se questione. Aliás, eu trago isso
na obra Kardec, a chave para entender Jesus. Então você tem que se questionar, se questione. Eu acordei sentindo o quê? O que eu estava fazendo? Consigo lembrar? Consigo. Então anota um caderninho. E ali você vai entender por onde você está, não caminhando enquanto dorme, caminhando enquanto está acordado. E aí é sempre trabalhar o quê? Para se modificar. Porque eu vou tornar a repetir, gente, o desdobramento é a continuação do estado de vigília. Então, eu fui isso e aquilo. Não. Ele é a continuação. Não é o inverso, tá? Então, identifica a causa, identifica se tem algum sentimento em relação à pessoa, mágoa, ressentimento, alguma coisa está acontecendo, se o coração é pesado, isso ou aquilo. Identifica. Se não consegue sozinha, vai no psicólogo e identifique para modificar isso. Modificou a ação, começou a modificar, gente, é 1 mais 1. Os sonhos vão começando a subir de patamar. Trabalho, isso, aquilo, né? Sonhos de desdobramento mediúnico já, no trabalho mediúnico, está trabalhando em prol do próximo, entende? O sonho varia de acordo com a nossa evolução espiritual e moral. Perfeito? Celina, às vezes lembramos do sonho logo ao despertarmos, mas depois temos lembranças cortadas, que também Então, é mais recorrente, né? isso, que é o que eu acabei de falar, entendeu, gente? Isso é bem espírita, não é nem psicanálise, isso é bem espírita. É como se tivesse voltado, você estava lembrando tudo, enquanto você estava em desdobramento, né? Sonhando, sonhando. Você acordou, ficou vago, tá ficando vago. Nesse exato momento, levanta rápido. Isso é dica de psicólogo, tá? E escreve um caderninho ou um bloquinho de nota no celular. Eu costumo anotar muito os meus sonhos, viu? E ver o que está ocorrendo entre eles. A continuidade, para onde eu estou indo, o que eu estou sentindo, como eu acordo sentindo o quê? Raiva, amor, saudade. Eu anoto tudo isso. Exatamente. Já tem mais alguma, Edvaldo? Pronto, terminamos assim as perguntas. Jefferson, meu querido, muito obrigada pela sua presença. Adorei lhe conhecer, receber você. Para mim é uma satisfação muito grande quando eu vejo jovens assim como você, trabalhando tão bonito na doutrina. Isso dá uma felicidade imensa, dá um conforto ao coração da gente de ver que vocês estão chegando para ocupar um lugar de destaque dentro da nossa doutrina. Então, meu amor, Deus lhe abençoe imensamente e que a gente possa se encontrar mais vezes. Com toda certeza, viu, minha amiga? Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço que foi aberto. E é sempre um prazer e será sempre estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Agradeço também a todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje. Não esqueçam de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal. Nós necessitamos disso para dar continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que essa live está sendo levada até vocês pelo canal do Centro Espírita Paulo de Tarso Conceição da Feira, Bahia, pela TV Espiritize Ribeira do Pombal, pelo jornal Centelha Divina de Alagoinhas e Irará Espírita TV. E agradeço imensamente mais uma vez a presença de todos e lembro que o Paulo de Tarso tem também todas as quintas-feiras pelo Instagram, não é? A reflexão evangélica com a fluidificação da água, o passe à distância, e aos sábados, quinta-feira às 19 horas pelo Instagram. E aos sábados, o programa Momento Espírita, pela rádio local, RCA-FM 87.9, às 18 horas, com os companheiros da casa, né? Edinaldo Costa e José Pedro Rodrigues. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos encerrar aqui, aproveitando, uma prece do nosso companheiro Emmanuel, né? Psicografada por Chico no livro Relicário de Luz.
ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro das nossas vidas, agora e sempre. Assim seja. Uma boa noite a todos. Nós aguardamos vocês na próxima quarta. Muita paz. Muita paz.